Anitta Mongol que tá fazendo. Olá pessoas, hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazerem esse coelhinho aqui, ó. Esse coelhinho foi o coelhinho que eu ensinei na oficina presencial que aconteceu no dia 25 de março. E eu não costumo ensinar aqui no YouTube as coisas que eu ensino em oficinas presenciais. Porém, as alunas muito generosas me autorizaram a divulgar esse vídeo porque fica até como uma fonte de consulta para elas esclarecerem dúvidas que tenham ficado e elas continuarem fazendo outros coelhinhos em casa. Então eu espero que vocês gostem, tá? Sigam o tutorial, façam o coelhinho, postem e me marquem para eu poder ver como é que ficou, tá bom? Inclusive, se você quiser, pode baixar a receita, que tá, o link tá aqui embaixo, tá bom? É só entrar no link, baixar a receita, que aí você vai ter ela toda anotadinha com as fotos tintim por tintim, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos direto ao ponto. Nós vamos precisar de enchimento para o seu bichinho, pode ser enchimento acrílico, enchimento siliconado. O siliconado costuma ser melhor por ser antialérgico, antiácaro, antimofo. De uma linha na cor que você quiser que fique o seu coelhinho, eu tô usando uma linha num tom meio bege. Tô usando a Charme, tá? 100% algodão, mas ela é um tom begezinho, tá vendo? Bem bonito e ela é bem macia. A agulha, a Charme recomenda entre 2,5 e 3 milímetros. Vou usar a 2,5, tá? Vou precisar de agulha de tapeceiro para fazer os arremates e costuras, de uma tesoura para fazer os recortes de fios que sobram, arame para as orelhinhas. Vou usar um focinho de segurança, ó, ele tem uma travinha que não deixa ele soltar. Mas se você não tiver um focinho, não tem problema, você pode fazer ele bordadinho, fica muito lindo, inclusive. Vou usar um parzinho de olhinhos de segurança, tô usando de 9 milímetros, mas ele não precisa ser esse olho de segurança também, você pode usar botão, você pode bordar os olhinhos, fazer do jeito que você quiser, ok? Sua criatividade é o limite. E eu optei por usar também um chocalhinho. Eu vou colocar ele na cabecinha do meu coelhinho, porque eu pretendo presentear depois um bebezinho com esse coelhinho, ok? Então, vamos começar. Se você já acompanhou alguma série de vídeos meus sobre amigurumis, você já deve saber fazer o anel mágico. De todo jeito, se você não fez ainda, eu vou explicar agora como é que se faz. O amigurumi começa com um anel mágico porque a gente trabalha em espiral. Então, o anel mágico se faz assim. Eu vou dar uma volta no meu dedo e a segunda volta passando por cima. Vou pegar a agulha, passar por baixo da primeira volta e por cima da segunda. E aí eu dou mais uma laçada aqui na linha e puxo para fechar, ok? Vamos fazer mais uma vez para fixar. Uma volta no dedo, a segunda volta, com a agulha passo por baixo da primeira e por cima da segunda, puxando o fio. Dou mais uma laçada no fio para fechar. Aqui eu tenho o anel mágico. Vamos começar com 6 pontos baixos dentro desse anel. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho aqui 6 pontos baixos. E aí, eu posso
puxar aqui a pontinha do anel, ó, que ele fecha. Sendo assim, meus pontinhos se juntaram numa bolinha. E aí eu começo a trabalhar em volta dessa bolinha. Vamos lá. A minha segunda carreira vai ter 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer um aumento em cada ponto. 2 pontos baixos dentro de cada pontinho que eu fiz na primeira carreira. Um, 2. Fiz o meu primeiro aumento aqui, ó, no primeiro ponto baixo. 1, 2. Já tenho 2 aumentos. 1, 2, 3 aumentos. 1, 2, 4 aumentos. 1, 2, 5 aumentos. 1, 2, 6 aumentos. Vamos contar quantos pontos eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos na segunda carreira. Na terceira carreira, de agora em diante, eu vou somando 6 pontos em cada carreira. Se nessa eu tenho 12, na terceira eu vou ter 18. Para isso, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Vou repetir isso 6 vezes ao redor de toda a peça. Um ponto baixo, um aumento. Uma vez, né? Um ponto baixo, um aumento. 2 vezes. Um ponto baixo, um aumento. 3 vezes. Um ponto baixo, um aumento. 4 vezes. Um ponto baixo, um aumento. 5 vezes. Um ponto baixo, um aumento. 6 vezes. Agora, eu tenho que ter 18 pontos. Vamos contar? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Na próxima carreira, eu vou ter 18 mais 6, ou seja, 24 pontos. Na carreira anterior, eu fiz um ponto baixo e um aumento ao redor de toda a peça. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento ao redor de toda a peça para ter 24 pontos. A lógica será sempre essa. A cada carreira, eu vou aumentar um ponto baixo antes do aumento. E aí, eu consigo ter esse aumento de 6 pontos a mais na carreira. Então, vamos lá. 1, 2 pontos baixos, um aumento. Uma vez. 2 pontos baixos e um aumento. 2 vezes. Vou adiantar o vídeo até o final dessa carreira. Terminei a carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Terminei com 24 pontos. A próxima carreira vai ter 24 mais 6, ou seja, 30 pontos. Para isso, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento ao redor de toda a peça. Vamos lá? 1, 2, 3. Faço o primeiro aumento. 1, 2, 3. Faço o segundo aumento. 2 no mesmo ponto. Vou fazer isso mais 4 vezes até terminar a carreira. Vou adiantar o vídeo e a gente se encontra no final. Terminei a minha carreira de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, eu tenho 30 pontos em toda a carreira.
Você vai observar que a peça tá ficando assim, ó, sextavada, tá vendo? Isso acontece porque os aumentos vão ficando sempre um em cima do outro, isso começa a marcar um pouco. Não tem problema, tá? Quando a gente parar de aumentar e começar a fazer carreiras iguais, ela vai dar uma arredondada e essa marcação tende a desaparecer, ok? Então, vamos fazer mais uma carreira de aumento. 30 mais 6, 36. Se a última eu fiz 3 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer agora 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes ao redor de toda a peça. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer meu primeiro aumento. 1, 2, no mesmo ponto. Mais 4. 1, 2, 3, 4. Outro aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Vou repetir isso mais 4 vezes e vou adiantar o vídeo para a gente se encontrar no final dessa carreira. Terminei aqui a minha sexta carreira com 36 pontos baixos. Agora, eu vou para a sétima carreira. Na última, eu fiz 4 pontos baixos e um aumento. Então, na sétima, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento ao redor de toda a peça. No final, eu terei 42 pontos baixos em toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Segundo aumento. Agora, eu vou repetir isso mais 4 vezes até terminar a carreira. Te vejo no final dela. Prontinho. Concluí aqui a minha sétima carreira com 42 pontos baixos. De agora em diante, eu não vou mais aumentar. Eu vou simplesmente fazer várias carreiras iguais de 42 pontos, né? No total, eu vou fazer 14 carreiras de 42 pontos. Então, eu vou usar um fio de outra cor só para marcar o início da minha carreira. Basta colocar ele aqui assim, ó, por cima do fio que eu vou puxar, porque aí essa linha vai ficar sempre dentro do primeiro ponto da carreira. Assim, ó, vou fazer o primeiro ponto baixo aqui, ó. Viu? A linha ficou dentro dele. Assim, eu não preciso ficar contando 42 pontos. Basta eu ir fazendo um ponto em cada ponto. Quando chegar aqui no final, eu já sei que terminou uma carreira. E aí, eu vou sempre passando esse fio por cima, para eu ir contando quantas carreiras eu já fiz. Ok? Vamos lá? Um ponto sobre cada ponto. É só isso, gente. Não tem aumento a partir de agora. Vou adiantar até o final dessa carreira. Ó, fiz a minha primeira carreira sem aumentar. Se você observar, a peça já começa a ficar um pouquinho côncava. A tendência é essa, ela ir fechando mesmo, tá? Ela vai ficar côncava e vai começar a fazer uma linha reta aqui, conforme for fazendo as 14 carreiras, ok? Aqui já dá pra perceber que aquele sextavado tá começando a desaparecer. Conforme for fazendo as próximas, ele vai sumir completamente. Então, eu vou adiantar o vídeo direto para o final das 14 carreiras, já que não tem nenhuma mudança daqui em diante. E a gente continua a partir de lá, ok? Bom, então, concluí aqui as 14 carreiras sem aumentos. Foram 14 carreiras de 42 pontos. A sua peça agora deve estar assim. Nós vamos fechar da mesma forma como a gente aumentou. Então, eu fui aumentando de 6 em 6 pontos. Agora, eu vou diminuir de 6 em 6 pontos.
Como meu último aumento foi 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, agora eu vou fazer 5 pontos baixos, uma diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição. Isso vai se repetir 6 vezes em toda a volta. Vamos ver como é que se faz uma diminuição. Primeiro, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vem a minha primeira diminuição. A diminuição se faz assim. Eu vou pegar somente a primeira alça do ponto, a alça de fora, dos dois pontos seguintes, porque aí eu fecho os dois juntos, né? Eu vou ter um ponto baixo sobre 2 pontos. Vamos fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Somente a alça de fora dos 2 pontos. Puxei, tem um ponto baixo. Vou repetir isso ao redor de toda a peça e já volto para mostrar para vocês. Terminei a carreira. A próxima carreira, eu vou diminuir mais 6 pontos. Então, ao invés de fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Minha primeira diminuição, pegando somente as alças da frente. Mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Pego só as alças da frente. Vou fazer isso mais 4 vezes ao redor da peça, terminando com 30 pontos. Já volto para mostrar para vocês. Terminei aqui mais uma carreira, diminuindo 6 pontos. Eu vou prosseguir fazendo isso até fechar, né? Se eu fiz 4 pontos uma diminuição, vou fazer 3 pontos uma diminuição, depois 2 pontos uma diminuição, e assim vai. Só que agora nós vamos dar um pequeno intervalo, não vamos arrematar a peça porque nós vamos continuar trabalhando com essa. Só que, como essa é a cabecinha, a gente vai ter que colocar aqui dentro os olhinhos, o focinho e também prender as orelhas. Nas orelhas a gente vai colocar um arame, então esse arame vai ter que entrar aqui e a gente fechar aqui por dentro. Por isso eu não posso fechar essa cabeça agora, eu preciso primeiro fazer as orelhas. Então, nós vamos cortar esse fio aqui. Deu uma emboladinha. Nós vamos cortar esse fio, porque eu vou ter que trabalhar com o mesmo novelo. Mas não tem problema, depois a gente faz uma emenda e volta pra cá. É até bom, porque você vai aprender como que você faz quando o seu novelo acaba no meio de um trabalho e você tem que começar de novo a partir de outro, né? É muito simples dar um nozinho na linha, ok? Então, vamos para as orelhas. As orelhas também vão começar com 6 pontos baixos num anel mágico. Então, vamos fazer o anel mágico, daquele jeito que você já sabe. E vamos fazer 6 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fecho o anel, puxando aqui a pontinha. Já tenho aqui a minha bolinha. Agora, nós vamos dobrar a quantidade de pontos, fazendo um aumento em cada ponto. Vou fazer 6 aumentos e vou terminar com 12 pontos baixos. 1, 2, primeiro aumento. 3,
4, segundo aumento, 5, 6, terceiro aumento, 7, 8, quarto aumento, 9, 10, quinto aumento, vamos para o último, 11, 12. Tenho 12 pontos baixos aqui na minha peça. Agora, nós vamos aumentar só 2 pontos baixos. Então, se aqui eu tô com 12 pontos, eu vou ter que fazer 5 pontos baixos, um aumento no sexto, 5 pontos baixos, um aumento no 12º, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um aumento. 1, 2. Agora, vou fazer mais 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento aqui. Agora eu vou ter 14 pontos na minha volta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Agora eu vou aumentar para 16. Então, eu vou fazer 6 pontos baixos, um aumento. 6 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro aumento. 1, 2. Mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, peraí que eu peguei o fio sem querer errado. 5, 6. Outro aumento. Agora eu tenho 16 pontos nessa peça. Observe que, por eu estar segurando aqui com o dedão, ela foi virando para o lado ao contrário. O lado que tá esse fiozinho aqui é o avesso. Então, nós vamos desvirar a peça e ir fazendo assim. Agora, eu já fiz... eu cheguei até a volta com 16 pontos. Eu vou agora repetir 16 pontos apenas, 5 vezes. Vou fazer 5 carreiras com 16 pontos baixos. Vou usar aqui uma linha para marcar onde começa a carreira, que eu não preciso ficar contando a quantidade de pontos. Eu vou contando somente a quantidade de carreiras agora. Preciso fazer 5 dessas, né? Então, um ponto sobre cada ponto. Não há necessidade de fazer aumento algum. Observe que eu terminei a minha primeira carreira sem aumentos. Eu vou repetir isso mais 4 vezes e vou adiantar o vídeo para quando eu tiver com as 5 carreiras prontas. Terminei aqui a 5ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 carreiras de 16 pontos baixos, sem aumentar nem diminuir nada. Agora, eu vou diminuir para 14 pontos baixos. Então, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu faço uma diminuição. Vou fazer isso mais uma vez e volto para mostrar como é que ficou.
Agora, eu tenho 14 pontos baixos. Eu vou esconder esse fiozinho aqui do meio, que ele já tá começando a me atrapalhar, ó. Então, empurro ele lá pra dentro com a própria agulha, assim. Agora, eu vou fazer 3 carreiras seguidas de apenas 14 pontos baixos. Basta fazer um ponto sobre cada ponto. Vou adiantar o vídeo e volto quando eu estiver com as 3 carreiras prontas. Fiz a terceira carreira de 14 pontos baixos. Agora, eu vou diminuir para 12 pontos baixos. Sendo assim, eu vou fazer 5 pontos baixos, uma diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui a minha primeira diminuição, pegando as alças da frente. 1, 2, 3, 4, 5 e a segunda diminuição, pegando as alças da frente. Agora, eu vou fazer uma carreira só de ponto sobre ponto, ou seja, ela vai ter 12 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora eu vou diminuir para 10 pontos baixos. Como que eu faço isso? Eu vou fazer 4 pontos baixos, um aumento, ou 4 pontos baixos, uma diminuição. 4 pontos baixos, uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Faço agora uma diminuição. Mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Mais uma diminuição. Agora eu tenho 10 pontos baixos e vou fazer a última carreira da orelhinha com 10 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Terminei a minha orelhinha, vou tirar essa linha de marcação aqui e vou fazer um ponto baixíssimo só para arrematar, tá? Ponto baixíssimo, vou repetir aqui para vocês verem bem. Eu pego lá como se eu fosse fazer um ponto baixo normal, só que eu passo por dentro das duas laçadas da agulha de uma vez. Agora, eu corto um fio assim, suficiente para eu conseguir costurar essa peça depois na cabeça. Já tem uma orelhinha, ó, quando eu dou uma achatadinha nela, já consigo perceber aqui ela virar uma orelhinha de coelho e ela vai vir depois aqui em cima da cabecinha do nosso coelhinho.
você vai fazer outra peça igual a essa. Eu volto quando estiver com as duas prontas, ok? Estou aqui com as minhas duas orelhinhas prontas. Já peguei aqui o focinho e os olhinhos, pra gente começar a pensar nessa cabecinha aqui, como é que vai ficar. Vamos posicionar primeiramente os olhos de segurança. Isso aqui vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta do olho lá em cima, tem gente que gosta do olho lá embaixo, tem gente que gosta deles juntinhos, tem gente que prefere eles mais separados. Eu vou escolher aqui aonde que eu quero o meu olho. Como ainda tem o focinho, deixa eu imaginar aqui como seria. Eu vou colocar meu olho mais ou menos nessa altura aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas eu gosto dele mais pra baixo, assim, tá, gente? A gente vai encontrar um espacinho aqui, na verdade pode ser com a própria agulha, ó. Entre os pontos, dá uma folgadinha pra poder entrar o pininho do olho de segurança, né? Aí eu vou vir aqui mais ou menos não, exatamente na mesma linha, pra ver onde eu vou pôr o outro olho. 3, 6, 9. Eu acho que eu vou afastar 9 pontos um do outro. Vamos ver se fica bom assim. E aí o focinho vai vir aqui no meiozinho. Acho que essa distância tá boa. Aí eu venho aqui pelo avesso para colocar as travas. É muito simples colocar a trava. Usei a trava do focinho, que é mais folgada. Vamos colocar as travas. A travinha, você só tem que empurrar ela até o final. É um pouco durinha, mas acredita que ela vai. Vamos por a outra. Aí, consegui prender os dois olhinhos, tá vendo? Agora aqui, centralizado, eu vou imaginar onde que vai ficar a fuça. Eu acho que é mais ou menos aqui assim, ó. Eu vou colocar, ó, a fuça é um pouco mais larga, então, ou eu uso uma agulha mais grossa para poder fazer isso, ou eu posso vir aqui com a tesoura, ó. Entro com ela fechadinha e abro ela aqui dentro só para dar uma esgarçada na linha. Ó. Agora, forçando aqui um pouquinho, já dá pra entrar. Deixa eu virar o ladinho certo. Ó, eu tô achando que ele tá um pouco pra direita, tortinho. Então, eu vou ter que chegar um pontinho pra cá. Fecho de volta aquele e abro o do ladinho. Entrou. Empurra bem até o final, tá? Agora eu já sinto que ele tá mais centralizado, tá vendo? Só que ele não foi até o fim. Agora sim.
tá bem centralizadinho. Eu pego a travinha e já coloco aqui do outro lado, até o fim. Ó, como já tá com carinha de coelho, lindeza. Agora a gente vai posicionar as orelhas. Tem gente que gosta das orelhas para baixo, para trás. Eu vou colocar aqui em pezinho. E para que ela fique em pezinha, nós vamos usar um arame para prender. O arame, eu comprei esse arame aqui numa loja de ferragens. A princípio eu estava usando aqueles arames coloridinhos que a gente compra em qualquer armarinho. Eles são bons, mas para umas peças menorzinhas, mais delicadas. Quando eu tenho uma peça assim um pouquinho maior, eu sinto que ele já não é tão durinho, não segura tanto. Então eu já começo a usar um arame mais grosso. Esse aqui eu comprei em loja de ferragem mesmo. Você vai olhar aqui o tamanho da orelha e deixa uma sobrinha, que é a parte que você vai enfiar dentro da cabeça. Dobra no meio, a mesma medida novamente, é aqui que você vai cortar. Eu já vou esticar ela, já que eu tenho duas orelhas, eu vou cortar esse aqui do mesmo tamanho. Por acaso já tá até dobradinho aqui, ó. Eu vou cortar aqui. Esse aqui você pode cortar com um alicate. Como esse arame é mais grossinho, foi comprado em loja de ferragem, eu vou cortar ele com um alicate. Aquele outro de armarinho, ele parte na mão mesmo, assim. Só de você ficar dobrando ele de um lado do outro, ele já parte. Esse aqui já precisa de uma ferramenta mais apropriada. Aí eu vou pegar esse arame, dobrar no meio, vou introduzir nas orelhinhas, vou fazer a mesma coisa com a outra orelha. Vamos lá. E aí, eu vou posicionar a orelha aqui na cabeça. Então, eu vou introduzir esse arame por um dos pontinhos. Deixa eu ver mais ou menos onde que eu quero. Eu vou colocar, vou encontrar o intervalo entre um ponto e outro e vou colocar o arame aqui. Tá vendo? Aí eu venho do lado avesso para poder... A gente firma bem aqui a orelhinha, ó, pra ver se eu não puxei demais o arame e acabou ficando frouxo. Então, a gente ajeita ela bem aqui, quando vê que tá firme, a gente dá uma torcidinha aqui do lado de dentro. E depois de torcer assim, é interessante também a gente dar uma voltinha assim, pra não ficar nenhuma ponta escapando sem querer. Vamos fazer a mesma coisa com a outra orelha. Ela vai ficar escapando aqui agora porque a gente ainda não costurou, tá? Eu pego a outra orelha, posiciono da mesma forma que eu fiz com essa. Pra garantir que vai ficar certinho, eu tenho que vir aqui do outro lado, mais ou menos na mesma linha que eu coloquei o arame do lado de lá. Entrou, tá vendo? Vamos ver aqui. Torcida.
eu venho aqui pelo lado avesso e faço exatamente a mesma coisa. Agora, para que a orelha não fique saindo, eu vou costurar. Então, lembra que a gente falou que ia usar a agulha de tapeceiro? É por causa desses detalhes. Como que eu costuro? Eu vou pegando um pontinho aqui da minha orelhinha e prendo em um pontinho da cabeça. Volto para a orelhinha. Pego um pontinho daqui, volto para a cabeça. E vou fazendo isso em toda a volta. Vou acelerar o vídeo, tá? Para vocês verem ela pronta logo. Ó, costurei a orelha em toda a volta. Eu pego um pontinho aqui, qualquer, bem próximo, arremato e posso jogar esse fio excedente lá pra dentro, porque na hora que eu colocar o enchimento ele vai sumir. Como ele tá muito grande, um pedaço. Ó, já tem uma orelhinha posicionada. Agora vamos à outra. Quando eu terminar de prender a próxima, eu volto. Ó, terminei de prender as minhas orelhinhas. O bom de ter o arame é que depois a gente pode brincar, deixar uma dobradinha. Vai de cada um, tá? Agora, nós vamos começar a encher a cabecinha. Não precisa encher tudo ainda, mas pelo menos um pouco para dar uma fixada nesse arame ali dentro. Vou colocar um pouco de enchimento aqui. E aí, nós vamos continuar trabalhando na cabeça, para fechar aqui embaixo. Agora, nós vamos continuar as diminuições da cabeça. Para isso, eu vou ter que fazer uma emenda aqui no fio, ó. Basta eu dar 2 nozinhos aqui na linha. Simples assim. Na hora que eu estiver fazendo os pontos baixos aqui, quando chegar perto desse nozinho, eu explico como é que a gente vai fazer. Então, na última carreira de diminuições, eu fiz 4 pontos baixos, uma diminuição. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos, uma diminuição em toda a volta. Deixa eu marcar aqui o início da carreira. 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Faço uma diminuição. 3 pontos baixos, 1, ó, tá chegando o nozinho, 2, chegou o nozinho, ó, ele não passa por dentro do ponto, ele trava ali atrás, já sumiu, tá vendo? 3, faço mais uma diminuição. Ó, não dá pra ver que tem uma emenda na peça, porque o nó ficou aqui atrás, no avesso. Vou repetir 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a carreira e já volto para mostrar para vocês. Terminei aqui a carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou para 2 pontos baixos e uma diminuição. Em toda a volta. 1, 2,
bolinha. Uma diminuição. 1, 2, uma diminuição. Volto quando tiver terminado essa carreira. Terminei a carreira de 2 pontos baixos, uma diminuição. Agora eu vou fazer um ponto baixo, uma diminuição. Na verdade, antes disso, vamos terminar de encher, porque esse buraquinho vai começar a ficar pequenininho demais e vai ficar difícil de colocar o enchimento. Como eu optei por colocar um chocalhinho dentro dessa peça, eu vou colocar ele agora, aqui, antes de pôr o restante do enchimento. Coloco ele no meio do enchimento que eu já coloquei lá dentro, ó, e venho com o restante do enchimento em volta do chocalho. O enchimento, gente, não pode ser pouco, porque se eu colocar pouco enchimento, quando eu apertar essa peça, ela vai deformar. Se eu coloco bastante, ele fica assim bem firminho e bem fofinho. Lindo, lindo. Ó, tá lá dentro. A gente posiciona o chocalho de um jeito que a gente não consiga sentir ele quando aperta assim, ó. Agora ele tá bem no meio do enchimento mesmo. Agora eu posso começar a fechar, aliás, posso terminar de fechar a cabeça. Como a última volta foi de 2 pontos baixos e uma diminuição, essa vai ser de 1 ponto baixo, uma diminuição. Vou repetir isso 6 vezes ao redor de toda a volta. E aí eu vou terminar com 12 pontos baixos. 1 ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Agora, esse finalzinho começa a ficar um pouquinho mais complicadinho, porque como a peça já tá com enchimento, se eu tirar esse dedo aqui de trás, eu acabo puxando o enchimento junto. Então, tem que ter paciência, faz devagar, pra não ficar embolando o enchimento. Se ele vier também não tem problema. Você dá uma paradinha com a tesoura se vier muito, ou empurra ele de volta lá pra dentro com a própria agulha. Mas se você conseguir evitar, é melhor, né? Um ponto baixo, uma diminuição. Eu tô aqui com 12 pontos. Como eu comecei com 6 pontos aqui, eu vou terminar com 6 pontos aqui. Vou tirar essa linha que não precisa mais. Então, vou fazer 6 diminuições, ok? A primeira aqui. Uma diminuição. Outra diminuição. Mais uma. 3, né? 4. 5. E a última diminuição. 6. Terminei. Vou cortar aqui o fio. E para dar um acabamento, para ficar mais fechadinho aqui,
e vou simular um anel mágico passando por dentro desses 6 pontos para poder apertá-los. Como que eu faço isso? Eu pego só a alça da frente de cada um deles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei os 6 pontos, só puxar assim, ó. Fechou, tá vendo? Pego um pontinho aqui próximo para fazer um arremate. Depois que eu dei um nozinho, empurro a agulha lá pra dentro, pra sair em algum lugar aqui do outro lado. Dou uma puxadinha assim pra ele afundar bem. E corto esse restinho de linha. Dou uma fofada pra a pontinha desaparecer. Gente, olha que fofura tá ficando o nosso coelhinho. Eu coloquei as orelhinhas do meu bem pra frente, assim, ó. Tem gente que vai preferir colocar mais no meio, mais aqui atrás. Isso vai de cada um, tá bom? Já temos um coelhinho ficando prontinho. Agora, nós vamos fazer bracinhos, perninhas e o corpinho.